Fala, crianças, tudo bem com vocês? Aqui é o tio Salatiel e eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre o trabalho na cidade e no campo, que é a atividade de vocês de hoje, que vocês vão encontrar essa atividade no livro de Geografia, na página 98. Começando aqui na página 98, você tem algumas perguntas reflexivas aqui. Você não precisa responder essas perguntas, mas você vai responder para alguém da sua casa. Você não precisa responder no caderno, copiando, né? Mas você vai responder para alguém na sua casa. O que você observa nas fotografias? Elas retratam o campo ou a cidade? Aqui nós temos duas fotografias, a fotografia 1 e a fotografia 2. Fotografia 1 e fotografia 2. Que trabalhos são mostrados nas fotografias? Qual é a importância de cada um deles? Então aqui a gente tem esse trabalhador aqui. Aqui nós também temos um outro trabalhador. E aqui nós também temos um trabalhador. Só que aqui é um trabalho no campo e aqui é um trabalho na cidade. Que outras atividades podem ser praticadas na cidade e no campo? Aí você vai pensar sobre outras atividades. O lugar onde você mora é mais parecido com qual das duas fotografias e por quê? O lugar onde você mora se parece mais com o campo ou com a cidade? Aí você vai conversar com essa pessoa aí da sua casa o porquê. E aqui no primeiro texto nós temos na cidade ou no campo. E aí ele vem mostrando aqui algumas fotografias ilustrando as atividades que são desenvolvidas na cidade e algumas atividades que são desenvolvidas no campo. Então nós temos aqui extração de madeira na fotografia 1. Na fotografia 2 nós vamos ter um comércio e um supermercado. Na fotografia 3 nós vamos ter o transporte público. Na 4 nós vamos ter uma indústria. Na 5 nós vamos ter o cultivo de alface. E na 6 nós temos a extração de rocha. E aí quando vocês vierem aqui para a página 102, tem as perguntas para vocês responderem. Em quais espaços ocorrem as atividades retratadas nas páginas 100 e 101? Que são essas páginas aqui, 100 e 101. Espaços urbanos na cidade ou no espaço rural, no campo? É para você responder. A extração de madeira, ela vai acontecer no campo ou na cidade? O comércio em supermercado e hipermercado acontece no campo ou na cidade? O transporte público acontece no campo ou na cidade? A indústria de móveis acontece no campo ou na cidade? O cultivo de alface no campo ou na cidade? A extração de rocha no campo ou na cidade? Na questão 2, quais das fotografias... Deixa eu botar aqui. Quais fotografias das páginas 100 e 101, as mesmas, retratam atividades de trabalho que geram produtos? E que produtos são esses? Então, quais dessas atividades aqui vão gerar produtos no final? O transporte público, ele gera produto no final? O supermercado, ele gera produto no final? A extração de rocha, o cultivo de alface e a extração de madeira, eles vão gerar um produto no final? Qual produto eles vão gerar no final? Assim como na indústria de móveis, que produto eles geram no final? E aqui a pergunta número 2 quais fotografias retratam atividades de trabalho que não geram produtos? E o que elas mostram? Então, do mesmo jeito que nós vimos as atividades que geram produto, nós temos também atividades que não geram produto, certo? E quais fotografias retratam a utilização ou extração direta de elementos da natureza? Quais são esses elementos? Então, nós temos a extração direta de 2 elementos aqui. Nós vamos ter aqui esse tipo de extração e aqui nós vamos ter esse tipo de extração. E o que está sendo extraído dessas atividades? E aí vamos para a próxima. O trabalho e os recursos da natureza. Você viu algumas atividades de trabalho, como agricultura e extrativismo, dependem
diretamente da utilização ou da extração de recursos da natureza. No entanto, todos os produtos que consumimos e utilizamos têm sua origem na retirada de elementos da natureza, no cultivo de plantas ou na criação de animais. A madeira, por exemplo, é utilizada em construções e na confecção de móveis, lápis, instrumentos musicais, entre outros produtos. Verduras, legumes, frutas e cereais são consumidos diretamente ou transformados em produtos como no exemplo abaixo. O algodão é um vegetal cultivado para diversos fins, como a produção de tecidos que são transformados em roupas, lençóis, toalhas, etc. Veja nas fotografias. Aqui tem a colheita do algodão, a indústria que produz o tecido, e aqui nós já temos as crianças vestidas com as roupas produzidas a partir da indústria têxtil do algodão. A água, ele é um recurso da natureza também importante em praticamente todas as atividades de trabalho. Ela é necessária, por exemplo, no cultivo de vegetais, na criação de animais, na fabricação de produtos de indústria e na prestação de serviços. Além disso, a água é essencial nas moradias, sendo usadas para a preparação dos alimentos, a limpeza e na nossa higiene pessoal. Isso sem contar na importância dela para todos os seres vivos. Veja aqui a ilustração ao lado. De toda a água consumida no mundo, 70% dela é utilizada na agricultura, 19% são utilizados na indústria e 11% são utilizados em moradias, lojas e escritórios. Isso significa que quem mais gasta água é a agricultura e a indústria. E aqui, se os recursos da natureza, especialmente a água, são tão importantes para a vida das pessoas, então devemos cuidar bem deles, não é? Mas será que fazemos isso? Observe a fotografia a seguir. Aqui nessa fotografia nós estamos vendo uma criança navegando em um rio poluído e muito lixo aqui nesse rio. O esgoto é um dos principais poluidores das fontes de água usada para o consumo humano, como os rios. Isso afeta gravemente a disponibilidade de água para as pessoas, além de provocar a morte de peixes e outros animais. Para o desenvolvimento de plantas são necessárias grandes quantidades de água, como nós vimos aqui na agricultura, que utiliza muita água. O sistema de irrigação, como está aqui nessa fotografia, é um sistema de irrigação de uma plantação de milho. Deve ser adequado a determinados tipos de solo e de planta, caso contrário pode ocasionar desperdício de água, comprometendo a quantidade de água disponível para o consumo humano, além de prejudicar o solo e as plantas. E aí, crianças, vêm as perguntas aqui, ó. Quais serviços públicos são fundamentais para manter a qualidade da água, essencial para a vida das pessoas? Vamos pensar, a água que a gente bebe, ela tem que ser tratada. Então, qual o serviço público que faz esse tratamento de água? No nosso caso aqui, no DF, qual é o serviço, qual é o órgão público que faz esse tratamento de água? Qual é a importância de se utilizar sistema de irrigação que não desperdicem água? Porque a água, crianças, é um recurso natural, não renovável. Então, a quantidade de água que a gente tem, ela é limitada. Existe sim o ciclo da água, mas essa quantidade de água ela é sempre a mesma, ela não altera. Ela vai evaporar, vai para a nuvem, vira chuva, vai para o lençol freático, que vai para o rio, que evapora, que vira nuvem. Então, se a gente não tratar bem desse recurso, esse recurso ele vai acabar. Então, a importância da gente tratar bem esse recurso é justamente para que esse bem ele não se torne escasso. E agora nós temos aqui o trabalho nas comunidades tradicionais. Que comunidades tradicionais são essas? Os quilombolas, que são os descendentes das pessoas que foram escravizadas no país. Os caiçaras, que são comunidades formadas pela mistura de descendentes indígenas e colonizadores portugueses. Os seringueiros, que são pessoas que vivem no norte do país, principalmente lá na floresta amazônica, e que vivem da extração do látex, que é o principal produto dos seringais, da seringueira, né? Que é a árvore que produz o látex. E aí vocês vão ler todos esses textos aqui.
Nós temos as comunidades ribeirinhas, que são aquelas que vivem próximas dos rios. E aqui vocês estão vendo uma casa, e essa casa ela tem uma certa altura. Isso porque na cheia a água chega até aqui em cima, por isso que ela precisa ter essa altura. E os castanheiros, que são as pessoas que vivem principalmente do cultivo da castanha do Pará. E aqui nós temos uma imagem. E vamos para as perguntas. O modo como as comunidades tradicionais realizam o trabalho prejudica a natureza? Vamos pensar aqui. Como é que os quilombolas, os caiçaras, os seringueiros, os ribeirinhos e os castanheiros, eles produzem para gerar lucro ou eles produzem para sua própria subsistência? Pensa nisso e responde essa questão. Questão número 2. Cite exemplos das dificuldades enfrentadas pelas comunidades tradicionais para manter seus modos de vida e suas atividades de trabalho. Vamos pensar aí, crianças, que essas atividades elas têm características e particularidades de determinadas áreas. Então, por exemplo, se as árvores, né, se as seringueiras forem derrubadas, por exemplo, as pessoas que vivem desse cultivo, do extrativismo do látex, elas deixam de ter a sua principal fonte de renda. Onde você vive, há comunidades tradicionais? Quais? Vamos pensar aqui, né, na Ceilândia, onde a gente mora, a maioria da gente mora. Tem comunidades tradicionais por aqui, crianças? Se tiver, responde aí. Vocês vão ler esse textinho aqui também do quadro, tá? A importância da união das pessoas. Dando continuidade aqui, nós vamos para a última página, onde a gente retoma os conteúdos que a gente aprendeu aqui hoje. Observe a cena na ilustração a seguir. A gente está vendo aqui uma criança jogando uma maçã quase inteira dentro do lixo. Aqui nós estamos vendo uma outra criança brincando com água, desperdiçando água. Então, você vai circular na cena duas atitudes de desperdício. E aí o tio acabou falando, né, quais são as duas situações. Para cada situação que você assinalou na ilustração, sugira o que poderia ter sido feito para evitar o desperdício. Aqui, essa criança que está jogando fora essa maçã, o que ele pode fazer para não desperdiçar essa maçã? Essa galera aqui brincando com a água, o que eles podem fazer para não desperdiçar a água? Cite ao menos mais um exemplo de atitude para evitar o desperdício de água e de alimentos. E aí é com vocês, beleza? E aí vocês vão colocar no caderno de vocês uma lista de atividades de trabalho que vocês observam na cidade onde você vive. No caso aqui, a Brasília ou Ceilândia. E depois vocês vão escrever se ela ocorre no campo, na cidade ou em ambos os espaços. Então você vai ver quais os serviços que você utiliza e você vai descrever lá se ela acontece no campo ou na cidade. Não necessariamente o que você utiliza, mas que você observa que existe na cidade onde você vive. Tá certo, crianças? Fiquem bem, fiquem na paz. Qualquer dúvida o tio tá aqui. Pode tirar dúvida comigo, tá bom? Fiquem bem, crianças. Até mais. Tchau, tchau.